Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Mulher, mais uma edição aqui no Clique RDC. É um prazer estar com vocês mais uma quinta-feira. Essa noite, gente, a gente vai falar sobre um assunto bem sério. Inclusive, hoje a gente não vai ter música ao vivo, não vamos ter outras atrações aqui no programa para a gente falar exclusivamente sobre violência doméstica. É um assunto mais difícil, um assunto um pouco mais pesado, mas que sim, precisa ser falado, precisa ser debatido. A gente precisa falar sobre este assunto. Principalmente agora nessa semana, né, que o caso veio aí mais uma vez à tona, né, que teve um caso de agressão de um famoso e o caso repercutiu nacionalmente, então as pessoas estão, né, realmente com os olhos voltados a este assunto e a gente precisa sim falar porque é uma realidade, não é só nacional, uma realidade local, regional e pode estar aí dentro da sua casa, na casa da sua amiga, do seu parente, e às vezes a gente nem sabe, né? Então vamos compartilhar essa live, vamos acompanhar conosco. Se você conhece alguém que sofre violência doméstica ou você desconfia, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm coragem de falar, compartilha, manda para essa pessoa. É importante ela assistir, manda para os conhecidos. Quanto mais pessoas estiverem por dentro desse assunto, por dentro da informação, melhor. Então fica conosco que o Papo de Mulher já está no ar. E olha só, gente, eu tô aqui com grandes entrevistadas, todas que eu adoro também, né? Mulheres super, né? Especialistas da área aqui, a professora e advogada Karen Machado, ela que é advogada e especialista na área, né, Karen? Seja bem-vinda. Obrigada, Vanessa. Boa noite a Deise, boa noite a Andréia e a todos que estão nos ouvindo. É um prazer participar do programa contigo. Você é especialista na área e fala bastante nas suas redes sociais sobre o assunto, né, Karen? Sim, Vanessa, eu tenho me dedicado bastante, tanto na vida acadêmica quanto como advogada, a pesquisas na área da violência contra a mulher, dos direitos das mulheres, né, que abarca uma série de direitos, né, não somente relacionados à violência. E como advogada tenho atuado bastante na defesa das mulheres, tanto fazendo acompanhamentos na DPCAM, quanto também atuando em processos, né, relacionados à Lei Maria da Penha e também a processos cíveis na área da família, né, porque aí vem outras coisas, né, vem a guarda, vem alimentos, vem o divórcio, né. Também temos aqui com a gente a Deise Mascarello. Ela é realmente isso que você falou é importante, porque em um dos depoimentos da Pamela, né, a ex-esposa do DJ Ives, ela fala que ela se calou por muito tempo. Eu sofria com minha filha, sem apoio até dos que diziam estar ali para ajudar, que eram coniventes e presenciavam tudo calados, sem interferir, com a desculpa que eu tinha que aguentar calada, porque era o jeito dele, porque esse era o temperamento dele, que se eu quisesse viver com ele, teria que me sujeitar e ser submissa. Não se calem jamais. Eu não vou me calar, escreveu Pamela no Instagram. Né? Eu acho que isso acontece muito, né, das mulheres ficarem caladas porque muitas vezes os familiares, acho que é um pouco de cultura, né? Ah, não fala nada, é o jeito dele, ele vai mudar, né? Em outros depoimentos dela também ela dizia: ai, não, mas eu acreditava que ele ia mudar, ele ficava alguns dias normal, depois ele voltava a agredir. É uma situação muito difícil. Aqueles vídeos ali demonstram a brutalidade, né? E algo que está estruturado na nossa sociedade há centenas de anos, né? Então não é algo de agora. A violência contra a mulher é algo muito difícil de combater, porque ela tem raízes muito profundas na nossa sociedade. Então, a questão da superioridade do homem sobre a mulher, ela está enraizada, e não só por parte do homem, mas nós mulheres temos isso dentro de nós também. Então é algo que a gente precisa ir construindo esse caminho para buscar a igualdade, né? Que é o que vem sendo feito através de vários movimentos, né? Por exemplo, a questão do próprio voto feminino, né? Inicialmente as mulheres não podiam sequer votar, então as mulheres puderam começar a votar aqui no Brasil bem depois dos homens, somente em 1934, a partir da Constituição de 34, que a gente pode exercer o voto feminino, e isso demonstra muita coisa. Então, o que a gente está vivendo
é toda essa consequência desse machismo estrutural que a gente tem, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Aquelas imagens também, é importante que as mulheres saibam como produzir provas, né? Então, às vezes, a mulher ela não quer, naquele momento, denunciar, né? Porque ela tem vergonha, porque ela acha que... E, às vezes, tem uma briga, alguém... Também, questões pontuais, a gente também precisa entender, né? Que, às vezes, podem acontecer, mas é importante que a mulher registre com fotos, que ela converse com alguém da confiança dela, porque isso depois pode ser utilizado. Vamos pensar, hoje ela não quer fazer nenhuma denúncia, mas daqui a pouco, daqui a um mês, daqui a 6 meses ou um ano, ela quer fazer uma denúncia. É importante construir esse corpo probatório através de fotos, áudios, vídeos, testemunhas, né, que podem ser testemunhas indiretas também, não necessariamente que a pessoa tenha presenciado o ato, mas que a pessoa tenha conhecimento. E, claro, né, o registro do BO. Mas que, às vezes, e como tu bem falaste antes... muitas vezes existe uma subnotificação. E a gente fica, assim, com toda essa repercussão, num caso como esse, que teve ali a agressão física. Mas a Deise falou antes, existe muita violência psicológica que causa traumas psíquicos, né? Depois a Andrea provavelmente vai falar, e que isso muitas vezes pode ser irreversível, ou então ter uma grande dificuldade. E também, como tu falou antes, isso reverbera não só na mulher que sofreu a violência, mas nos seus filhos, né? nas suas netas, enfim. Isso é um trauma para toda a família e para a sociedade. Então, é uma chaga social realmente que a gente precisa combater diariamente e incansavelmente. Realmente, Carinha. Carinha, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, né? Para as pessoas entenderem o que ela é, como que funciona. A Lei Maria da Penha, Vanessa, a gente pode considerar que ela é recente, né? Ela é de 2006. E ela é fruto da violência que a própria Maria da Penha, que recebeu o nome da lei, né, sofreu. Ela, lá na década de 70, lá por 76, ela conheceu o então marido dela, né? E ele não era brasileiro, ele não é brasileiro, ele era um estrangeiro. E aí eles se conheceram, ela fazia mestrado. E aí começaram a conviver, tiveram as filhas e começaram as agressões. E aí ela se recorreu à justiça, né, porque ela sofreu vários tipos de violência, que iniciaram com as violências psicológicas e foram progredindo para as violências físicas, né, até que ela sofreu 2 tiros pelas costas dele. Ela teve que ser internada, teve que sofrer cirurgias por causa disso. E quando ela retornou para casa, ele ainda cometeu uma eletrocução nela, enquanto ela tomava banho. Então, com isso, ela procurou a justiça, só que o processo se arrastava. E se arrastou por anos, em torno de 18 anos, sem que nenhuma medida eficaz fosse tomada. Também fruto, né, porque essa questão que eu relatei antes do machismo estrutural, ela está em todos os ambientes, né? Então, inclusive no judiciário. E aí a consequência foi essa. Ela, então, procurou a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, né? E o Brasil foi parar, então, no banco dos réus, digamos assim, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA. E aí, com isso, o Brasil foi penalizado, né? E uma das penalidades era que ele criasse uma política pública, ou seja, uma lei de proteção da mulher, então, no caso de violência doméstica, né? E aí essa vem a ser editada a Lei Maria da Penha. O Brasil, ele faz parte do Sistema Internacional de Direitos Humanos, que o Brasil faz parte. Ele se divide na OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, e na ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que é mais ampla, né? A OEA, ela corresponde às Américas, né? E a ONU tem uma abrangência maior. Então, foi em decorrência dessa questão relacionada que a Maria da Penha vem e é publicada no Brasil. E aí ela é muito importante. É um instrumento importantíssimo que a gente sabe, existem críticas também, né, no sentido de que tem gente que a Lei Maria da Penha foi criada para a mulher se vingar do homem. Não é verdade. Tem mulheres que se queixam também porque, na prática, muitas vezes tem dificuldade de que haja eficácia da legislação. Mas ela é um instrumento importante. A gente precisa de outros. É um problema complexo, é um problema secular. Então, a gente precisa de várias medidas, né? E, inclusive, a Deise comentou antes da questão do atendimento. O atendimento da mulher está previsto na própria Lei Maria da Penha, né? Que o atendimento policial seja feito preferencialmente por
por mulheres, por servidoras mulheres, e que essas servidoras têm um treinamento especializado para receber a mulher. E assim, ó, existe um tipo de violência contra a mulher também que se chama violência institucional, que pode acontecer tanto no hospital, né, quanto numa delegacia, quanto no Poder Judiciário. Então, vamos usar um exemplo que a mulher chega para registrar um boletim de ocorrência e a pessoa que está atendendo ela diz assim, mas tem certeza que foi assim que aconteceu? A ela já. Ou então, mas o que tu fez para provocar isso nele? Ou usa palavras difíceis, né? Isso. Usa termos jurídicos para falar com a pessoa e dela não entende, dela acaba respondendo sempre não, né? Fica aquele vago do não vago. Tá lá, tá. Que a Karen falou. É isso aí. O que é o patriarcado, né? O patriarcado é um sistema que coloca o homem como um ser superior à mulher. E isso está explícito. Isso aí é uma questão, assim, não é uma questão de opinião, né? É uma questão da gente analisar dados. Né? De ver, por exemplo, vamos pegar aí as empresas, né? Os cargos de chefia, tanto empresas privadas quanto públicas. Peguem as polícias, peguem a OAB, peguem a Polícia Civil, Polícia Militar, as universidades. Geralmente, os cargos de comando, né, são dos homens. Não vai casar com quem eu estou mandando, não vai fazer o que eu estou pedindo, então eu vou te internar num convento, né? E a consequência disso é que as mulheres no Brasil hoje ganham cerca de 30% a menos do que os homens. Isso se comparar um homem branco e uma mulher branca. Se pegar um homem branco e uma mulher negra, vai para 70% de diferença. Meu Deus. A disparidade é muito grande. Isso. Então, isso tudo E aí, isso está atrelado com a desigualdade social, com a questão do racismo. São várias coisas, uma ligada, uma de mão dada com a outra. Né? E é por isso que, como é importante o estudo dos direitos humanos, que as pessoas entendam o que são os direitos humanos e como eles custaram caro para a gente ter hoje na Constituição e em todos os dispositivos internacionais que a gente tem que prevêem, né, os direitos humanos. E, às vezes, a pessoa pensa que os direitos humanos são algo muito longe ou muito abstrato. Mas, por exemplo, quando tu tem direito a ter um leito hospitalar, a gente está falando de direitos humanos, quando a gente fala que tu tem direito a ter um acesso a um medicamento que vai preservar a tua vida e a tua saúde, a gente está falando de direitos humanos, o 13º salário, as férias, né, o direito ao próprio matrimônio, o direito do consumidor, então, o direito previdenciário. Então, são várias matérias, né, que geralmente as pessoas pensam que direitos humanos são os direitos relacionados aos crimes. E também... Por quê? Porque nós estamos numa sociedade, num Estado democrático de direito, que significa que quando a gente tiver que punir alguém, a gente tem que punir de acordo com a lei e não com base na vingança. Então, às vezes as pessoas confundem também, dizem, as pessoas que defendem direitos humanos defendem o bandido. E não é isso. Quem defende os direitos humanos defende o ser humano e que o criminoso, que ele seja penalizado de acordo com a lei. Por exemplo, a pena de morte ela é vedada pela lei. Então, se alguém defender isso no Brasil, é algo que a gente está indo contra o que está na Constituição. Né? E a gente precisa, se somos cidadãos que respeitamos a legislação, a gente precisa respeitar a Constituição, que é a lei maior. Né? Então, agora, isso precisa ter uma reflexão muito grande e uma consciência de ser humano também, né? de evolução espiritual como humanidade. Né? Qual o meu legado nessa sociedade? Né? Será que eu também, né? Eu sou sargento da reserva do Exército, então eu sou filha de policial militar, de policial civil. Meu pai foi policial militar e civil. Então eu tenho uma relação muito grande com as armas, com a questão da formação militar, né? Mas a gente precisa se questionar. Né? Isso mesmo do armamento. Estava olhando aqui o Estatuto do Desarmamento, né? Que o nome é Estatuto do Desarmamento, mas é uma lei federal que prevê as formas que a pessoa pode adquirir uma arma, ter posse e porte. E uma das questões é que se a mulher registrar pela Maria da Penha, né, essa pessoa não vai conseguir ter acesso a armas. Então, e aí tem muitos que defendem o armamento, né? Só que assim, uma sociedade que quer combater a violência, por óbvio, se aumentar as armas nas mãos das pessoas, vai aumentar a violência. Eu tive um colega, recentemente, de ensino médio, lá de Santa Maria, que o filho dele, ele é policial militar, e o filho dele, infelizmente, né, com 13 anos, se deu um tiro na cabeça e morreu. Então, assim, a questão do armamento ela não é brincadeira, é algo assim que tem que ter muita discussão e reflexão
porque acontece, ela facilita, né? A gente tem a segurança pública, está aqui a Deise, né? Que é uma pessoa exemplar, inclusive, que eu admiro demais, né? Que representa aí para nós. E que bom que nós temos, né? Nós temos a Polícia Militar, nós temos a Polícia Civil, nós temos as Forças Armadas, nós temos os agentes penitenciários, agora Polícia Penal, né? Enfim, vários os policiais federais, né? Vários tipos de servidores que tem essa incumbência de fazer a defesa da segurança pública, né? A gente paga os impostos para isso. Então, transferir isso para o cidadão que não tem treinamento para movimentar um armamento é algo muito perigoso. Com Agressão. agressão aqui, ela me mandou umas fotos, assim, eu não gosto... Ai, gente, eu vejo, eu sou muito emotiva, assim, eu me controlo para não chorar, porque eu tenho muita empatia com isso, então eu fico muito... Me toco muito, assim, e ela disse, né, que ela se separou, mas ela demorou, pelo que eu vi aqui, para ela se separar, tinha muito medo, né? E a agressão, ela tem mais de 10 BOs. E também medo de denunciar publicamente, né? Porque é ameaça de morte. Né? Então, o marido ameaçou mais de 10 BOs. E por que demora tanto, né? Tem 10 BOs, Karen. O que acontece, assim? Não pode demorar tanto. Inclusive, na Lei Maria da Penha estabelece 48 horas para o juiz expedir lá. A medida protetiva, né? O máximo 48 horas. E se ele tiver arma, uma das medidas que o juiz pode determinar é a apreensão da arma, né? Então, tem uma coisa que a Andréia falou que eu achei muito interessante antes, que ela falou da questão do pós. A violência, gente, ela não acaba ali no divórcio ou na separação. Isso aí se prolonga. Então, é algo assim... Por exemplo, vocês pensem assim, um casal que se separa e tem um filho, né? Muito comum. Falar para vocês assim, ó, centenas de casos já que eu vi. Aí a criança vai no sábado lá para casa do pai, vamos supor, né? E volta transtornada, agressiva. Leva assim, ó, 2, 3 dias até a criança voltar ao normal. Há um indício, né? Claro que aí eu sempre peço um laudo psicológico, porque, né, a gente tem que respeitar as áreas de formação, mas há um indício aí muito forte de que provavelmente essa criança está sofrendo uma alienação parental, né? De que ela chega lá e aí o familiar que está com a criança na visitação fala mal da mãe. Então, aqui eu quero aproveitar o teu programa, Vanessa. Parabéns pelo teu programa, porque o teu programa, ele combate a violência contra a mulher, ele coloca a mulher em destaque. Então, tu está fazendo um papel assim, ó, conte comigo. Eu estou acompanhando todas as quintas e divulgando. Obrigada. Porque eu quero que cada vez mais seja um sucesso e que tu e o programa brilhem cada vez mais. E, assim, fazer um alerta no teu programa de que não façam isso com as crianças. Porque as lesões, os traumas que ela vai carregar vão ser, muitas vezes, irreversíveis. Então, assim, ó, cuidem da criança, né? Não preservem a criança. A criança tem o pai e a mãe como heróis. Isso é importante a criança ter. E tu só desmancha tu destrói essa imagem de herói de duas formas. Ou alguém destrói, ou a própria pessoa destrói, né? Então, a criança ela precisa disso, né? Porque ela se vê na mãe, ela se vê no pai, ela tem as fases dela, né? Então, assim, eu quero fazer um apelo aqui que não usem as crianças no meio dessas brigas, assim, isso é muito triste. E aquilo que a gente fala, né? Tem aquele ditado que diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete sim, né, Karen? Mete tem a que colher. Denunciar. Tem que denunciar, pode procurar a Defensoria Pública, que eu não tinha falado antes, né? Pode procurar uma advogada, pode procurar a polícia, Rede Catarina, Conselho das Mulheres, né? Eu faço várias atuações pro bono, né? Junto com outras advogadas também, em alguns casos. Então, assim, o que não pode fazer, procure nas redes sociais lá, né? Eu estou sempre colocando lá as informações. E eu quero aqui deixar uma mensagem para os homens, né? Existem muitos homens que entendem essa situação, que nos apoiam, e vocês são muito importantes para a defesa, né? Para a proteção, para que a gente avance no que tange à igualdade das mulheres, no que tange ao combate à violência contra a mulher. E as mulheres, é muito importante colocar limites, né, no início do relacionamento. Muitas vezes o não, ele é muito saudável, então não avance além daquilo, né, que a sua dignidade permite.
Então, converse com as pessoas, né? Converse com alguém da sua confiança, converse com familiares e imponha esses limites, né? Porque a pessoa que a gente vai conviver do início até o fim somos nós mesmas, né? Então, é muito importante a gente ter essa autoestima elevada, né? Não existe, tudo tem solução. Como dizem, só a morte que não tem solução, né? É verdade. Então, assim, ó, sempre tem um jeito. A gente dá um jeito, a gente procura. Se ampare nos coletivos de mulheres que tem. Existem vários coletivos, existem órgãos públicos, existem profissionais. Eu estou aí à disposição para quem quiser, pelo menos uma orientação, faça isso, faça aquilo, procure tal órgão, né? E eu quero, assim, Vanessa, já que são as minhas palavras finais, agradecer o convite a ti e salientar o quanto eu te admiro, o quanto, né, eu te acompanho já faz um tempo, obrigada. profissionalmente. E quero também agradecer a Andréia, aprendi com a Andréia aqui, obrigada. É muito bom a gente ver essa visão, né, profissional de alguém que trabalha com a questão da terapia, né? E, claro, né, agradecer a Deise, que é sempre muito bom ouvir a Deise. Ela tem uma capacidade oratória impecável e um trabalho assim, muito importante. Então, muito obrigada. A gente sente, né, falta de... Não